En los tiempos actuales basta un clic para encontrar toda la información que nosotros necesitamos y los huerteros sacan la mayor ventaja de eso. ¿Queremos tomates más grandes? Basta podar los chupones. ¿Queremos plantas más sanas? Basta fertilizar a través de abonos foliares. Si nuestras macetas no drenan, buscamos y es solo poner piedras en nuestra maceta. Pero ¿cómo nosotros diferenciamos la real ciencia, los productos que realmente funcionan, de esos charlatanes y pseudociencias que están en internet? En este video les quero ajudar a desmistificar algunos desses dados não basados em ciência ou basados em ciências, pero extrapolados, mal utilizados, mal explicados ou solamente de baixa qualidade. Assim que sabendo desmistificar esses mitos e saber como aplicar o método científico, nós vamos a ter então práticas muito mais saludáveis e seguras para nosso jardim. Bem como também evitaremos gastar muita plata e também matar plantas no caminho. Así que quédense en ese video, ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a mi jardín del desierto. Hola gente, entonces bienvenidos acá a mi jardín del desierto. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema que no es muy hablado, pero creo que es más importante de todo, visto que así nosotros vamos a conseguir saber lo que es real y que debemos aplicar y las cosas que nosotros debemos evitar. Hoy en día es muy fácil divulgar contenido sin pie ni cabeza. Es solo poner entonces una gramática un poquito más rebuscada o ser muy conocido en las redes sociales que las personas lo siguen. Bienvenido al tiempo que ser un TikToker, un YouTuber o cualquier otro tipo de influencer tiene mucho más peso que ser un científico y divulgar el método científico. ¿Ustedes acostumbran evaluar la fuente de la cual ustedes están recibiendo información? En este video les quiero dar algunas herramientas para reconocer cuáles son buenos estudios, cuáles son buenas metodologías y también informar sobre algunos de esos mitos que nosotros encontramos en internet. Primero de todo, es súper importante que ustedes instiguen algunas preguntas antes de absorber y creer que son positivas y verdaderas esas informaciones. Acá les voy a dejar 4 preguntitas que me gustaría mucho que ustedes hicieran antes de seguir alguna data que ustedes encontraron en internet. La primera de todas sería, ¿cuán creíble será que es mi fuente? ¿Esa persona, ella tiene experiencia de campo? ¿Ella tiene algún estudio sobre eso? ¿Ella utiliza fuentes adecuadas? Saber que esa persona realmente es del ramo te va a facilitar mucho, visto que, por ejemplo, como yo, tengo al mínimo 4 años de ciencias biológicas, lo que hace con que realmente yo consiga comprender esas datas y analizarlas un poquito más a profundidad. La segunda pregunta que quiero que ustedes analicen es si la técnica en cuestión es realmente fácilmente aplicada al local donde ustedes están, a una jardinería de pequeño tamaño, si no es necesario exámenes laboratoriales para ver realmente cómo está la condición del suelo y cuáles son las deficiencias de su planta. Eso es muy importante, porque ciertas técnicas que son aplicadas a la agricultura convencional necesitan entonces estar en un ambiente bien controlado para que realmente funcionen. Ni todo que nós vemos de técnicas agrícolas consiga ser aplicado em um ambiente de um huerto urbano. Terceiro ponto é se essa técnica realmente foi bem testeada e é bem acurada. Porque muitas vezes, depois de aplicarmos certo produto, temos uma resposta, mas nem sempre é devido ao produto, e sim por qualidades ambientais, entre outros fatores. Assim que sempre quando venham um método, busquem informar-se se realmente essa técnica foi desenvolvida e foi comprovada em um ambiente que leve em consideração todos esses fatores ambientais. Haver sido testeado em laboratório não significa que vai funcionar em nossos jardines. E a quarta, quizás uma das mais importantes perguntas, é com que intuito essa informação foi lançada ao aire. Essa pessoa está tentando vender algum produto? Está ganhando likes porque é uma coisa muito bizarra e que chama bastante atenção? Ou quizás é uma companhia que está tentando mostrar que seu produto tem valor e vender a larga escala? O intuito da pessoa que está passando a informação também tem muito que ver com a credibilidade ou não. É sempre importante buscar informação sobre o produto ou sobre a técnica de pessoas que são imparciais, não a pessoa que vende em si, mas outras que já utilizaram ou estudaram o material ou o produto. Só perguntando-se então essas 4 perguntitas, nós já podemos sair de vários aprietos por crer em técnicas e comprar produtos sem nenhuma consistência. Por exemplo, uma técnica muito famosa de plantio são as plantas companheiras, em las quais nós plantamos uma planta ao lado da outra para que elas mejorem-se entre si, como se existiera uma relação de ódio e amor entre as plantas.
Y hay hasta libros de jardinería y muchas personas hablando sobre eso. Sí, es verdad que las plantas pueden cambiar su entorno, liberando sustancias, sombreando, aumentando o disminuyendo la humedad y la temperatura del ambiente, pero las plantas no sienten, ellas no van a tener una relación de amor o odio. Sí, una puede desarrollarse mejor quizás en compañía de otra, como por ejemplo debido a la sombra, pero nunca va a ser así tan blanco y negro. Y una de esas técnicas entonces de acompañamiento de plantas es la técnica de tres hermanas que está siendo divulgada ya hace mucho tiempo. Yo no estoy diciendo que es una mala asociación, pero no es tan así como todos nos explican. Las tres hermanas serían entonces la asociación de plantar frijoles trepadores junto con maíz y calabazas. Entonces la historia es la siguiente. Las leguminosas, ellas consiguen fijar nitrógeno. Así que agregando un frijol en nuestro sistema, el maíz y la calabaza van a conseguir entonces ese elemento tan precioso para el crecimiento de las plantas. Ya los zapallos, que son una planta rastrera con hojas bien grandes, van a conseguir cubrir nuestro suelo, disminuyendo entonces la evaporación, disminuyendo las temperaturas bajo el suelo, lo que va a ser favorable tanto para los microorganismos como las plantas. Y ya el maíz tiene la función entonces de crear un soporte para que nuestras leguminosas consigan crecer y atingir la luz. Debido a que essas três plantas têm diferentes profundidades de raízes, elas não competem tanto entre si, assim que plantar as três não vai diminuir seu cultivo. Assim que há um certo benefício, vamos a ter três cosechas em um solo lugar. Pero se analisamos mais cientificamente esse método, nós vemos que não é tão assim. Por exemplo, extrapoladamente se diz que os porotos então vão liberar nitrógeno para esses cultivos, pero a realidade é bem diferente. As plantas leguminosas sí têm associação com bactérias em suas raízes, as quais vão fijar nitrógeno do aire ao suelo, pero esse nitrógeno não vai quedar disponível nem para o maíz, nem para a calabaça, nem para nenhuma outra planta que esteja junto com ela. Esse nitrógeno vai servir então para produzir as semillas, as quais nós vamos a cosechar, sacando esse nitrógeno do sistema. A forma que se utiliza as leguminosas entonces para abonar nosso suelo é quando elas começam a florescer, nós cortarmos essa planta e disponermos arriba del suelo. Pero em método de las tres hermanas, nós cosechamos os frijoles, não liberando nenhum nitrógeno a las tres hermanas. Assim que, aunque funciona bem, eu também utilizo as três hermanas, não é assim e não é por las razones que todo mundo disse. Outra técnica muito disseminada é plantar junto com nossas tomateiras também outras plantas como a borraja, a albahaca ou o orégano, porque assim nossa tomateira vai crescer muito mais forte e nossos tomates vão quedar com um gosto muito mais forte. Pero de verdade isso passa. Não há nenhum motivo para crer que essas plantas vão aumentar a possibilidade que a planta de al lado cresça de melhor forma. Pero lo que sí quizás nosotros podremos tener una influencia y sí nosotros podemos ver en nuestro jardín es que esas plantas con bastante floración van a conseguir atraer polinizadores, los cuales van a polinizar nuestras flores de tomate, haciendo con que nosotros tengamos quizás una mejor cosecha. Pero não importa se nós utilizamos essas plantas como companheiras, plantando em los pies de nosso tomate. Pode ser em uma maceta, a 2 metros de distância, não importa onde. Sempre ter mais flores vai atrair mais polinizadores e isso vai ajudar a regular nosso jardim. Pero não há nenhuma intenção direta ou melhoramento da planta de tomate, porque nós estamos plantando ela em seus pés. Também vemos vários malos usos da ciência, em la qual nós distorcionamos suas descobertas. Seria então quando nós agarramos uma comprovação científica verdadeira e la aplicamos em algo inapropriado, não da forma que foi comprovado. E um desses mitos seria como, por exemplo, a aplicação de sal de Epsom ou a sal marina. O sal de Epsom, em sua base, é sulfato de magnésio, sendo proclamado por la própria indústria como um melhorador de cultivos, deixando-los mais verdes, com mais floração, melhora a germinação de semillas, melhora a absorção de nitrógeno e fósforo. Pero veamos como eles provaram isso. Se nós agarramos uma planta que está sendo cultivada em um ambiente com zero magnésio, obviamente essa planta então vai ter uma deficiência de magnésio. E se nós agarramos essa planta com deficiência de magnésio, criada nesse ambiente estéril, se nós aplicamos sal de Epsom, por exemplo, que tem uma certa quantidade de magnésio, obviamente nós vamos a milagrosamente curá-la.
Pero decime en nuestros ambientes naturales o en nuestros huertos, ¿dónde nosotros encontramos un cultivo que no va a encontrar la mínima cantidad de magnesio suficiente para su desarrollo? Nunca se probó que agregar magnesio en esas condiciones normales de suelo va a mejorar la producción. Solamente esas plantas que fueron deploradas completamente de ese elemento consiguen ser mejoradas agregando o sal marina o sal de Epsom. Pero é muito difícil encontrar um suelo deficiente nesse elemento. E assim que esse se torna um bom exemplo de como é mal aplicada a ciência para provar a eficiência de alguns produtos. E isso queda pior aún com a sal marina, visto que ela tem muito poucas quantidades de magnésio e sim é, em fato, uma grande quantidade de cloruro de sódio. O cloruro de sódio consegue ser muito tóxico para as plantas em muito baixas quantidades. Assim que se nós tentamos utilizar a sal marina em nossos cultivos para aumentar o magnésio, nós em realidade vamos estar muito mais eficientemente aumentando a quantidade de sódio em nosso jardim. Ou seja que nós nunca vamos a conseguir uma quantidade boa de magnésio sem aumentar demasiado e deixar nossas plantas então toxificadas por esse excesso de sódio. Assim que vale a pena essa técnica. Bien, y ahora veamos entonces de qué se trata la extrapolación de los datos científicos. Bien, la extrapolación ocurre cuando nosotros utilizamos un dato científico que fue obtenido en un ambiente muy neutro, como por ejemplo dentro de un laboratorio o con una pequeña parte de la planta o sustancia purificada. Ahí agarramos ese dato y damos a entender que la misma cosa va a pasar cuando nosotros trabajamos con él en un ambiente natural con varios factores y variantes. Quem de ustedes já não escutou sobre o nogal negro e sua terrível alelopatia? Para quem não sabe, a alelopatia então, é quando uma planta produz uma substância que inibe o crescimento ou dificulta o crescimento de outra planta. Pois bem, essa afirmação que passa por la boca de todos os jardineiros a través do mundo foi devido a um estudo que se hizo a través de la juglona de la planta. Se extraiu então essa juglona purificada sem nenhum outro componente, foi posta dentro de uma placa de Petri, um recipiente de vidro esterilizado, e aí se aplicou então algumas semillas de lechuga. Vendo que elas não germinaram, se chegou à conclusão que a juglona então tinha um fator então de impedimento da germinação dessas semillas de lechuga. Foi solamente isso, a juglona impede a germinação de lechugas. Pero como um teléfono sem hilo, a notícia foi correndo e cada vez aumentando mais. Hasta que nós decidimos que abaixo da copa de nossos nogales negros não consigue crescer nada. Nenhum ponto da ciência provou que o nogal negro ou a copa do nogal negro não deixa que cresça nenhuma outra planta e é alelopático. Se vocês já viram fotos de nogal negro ou têm algum em la vecindade, busquem a mirar que passa abaixo de sua copa. A maioria das vezes, nós temos um césped igualito a los outros pontos de nosso jardim. Quizás em alguns pontos nós vemos menos vegetação, pero isso também pode ser por vários outros fatores, como por exemplo o sombreamento, que impede que o césped venga com bastante força, bem como as áreas que nós não regamos, porque nós sempre regamos o pé da planta e não alrededor, fazendo com que nós tenhamos esses bolsones desidratados que não deixem que as plantas germinem. Bem, e que tal a mala interpretação científica? Aunque algunos intentan provar que la ciencia entonces es completamente neutra, ella también sufre por la creencia de los investigadores. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestras investigaciones, muchas veces nosotros ya sabemos qué punto nosotros queremos probar. Y es muy importante que nosotros seamos enseñados a diferenciar lo que creemos de nuestra análisis de datos. Eso es muy importante. Pero desafortunadamente la ciencia también es hecha por seres humanos y si no bien manejada, nuestras intenciones pueden verse reflejadas en nuestros trabajos. Hubo un trabajo presentado en una revista muy conocida por un autor también muy bien conocido, lo cual hablaba sobre el uso del mulch. Tanto en el abstracto como en las conclusiones, el autor mostró entonces que el mulch no era una técnica beneficiosa, citando que no era beneficioso para ser utilizado cuando nosotros trasplantamos árboles o para árboles nuevos. Pero ¿cómo realmente fue hecho ese trabajo y de dónde él sacó esa conclusión? Primeiro de todo, que esse trabalho não foi feito com árvores reais, e sim, ele utilizou macetas, utilizando tanto suelo do próprio local, bem como um substrato controlado. Nesse estudo, então, ele averiguou, analisou os dados e mostrou, então, que em las macetas que não utilizou o mulch,
houve muito mais perda de água depois de 3 dias de riego. Primeiro de todo, como ele sacou essa conclusão se ele nem trabalhou com árvores, não? E segundo, que também o trabalho não foi nada realístico com um ambiente natural. Pero bien, aún seguindo aquela premissa do trabalho, tinha uma boa metodologia. Leyendo, se vê claramente que o autor solamente utilizou alguns dos dados para chegar a essa conclusão, ressaltando solamente o que convenia para conseguir corroborar o que ele queria dizer. Pero se nós começamos a ver bem os dados que ele conseguiu acumular alrededor desse trabalho, nós vemos que muitos não condizem com a conclusão que ele chegou e muito menos com dizer que nós não deveríamos utilizar mulch porque quizás não é seguro. Então, alguns dos dados que ele ressaltou em seu trabalho é que no primeiro dia, a maceta que continha mulch evaporou muito mais do que não tinha. E no terceiro dia, as duas haviam tido a mesma perda de água. E com isso, então, ele chegou ao resultado que não deveríamos utilizar mulch em los árvores recém-plantados. Mas se nós não malinterpretamos a data que ele conseguiu recolectar nesse trabalho, nós vemos que, em realidade, a conclusão é completamente distinta. E que as macetas com mulch evaporaram muito menos que as macetas sem mulch. Esse trabalho foi tão bizarro que depois de ele, muitos outros investigadores também fizeram outras provas com o mulch para mostrar o quão equivocado ele estava em sua conclusão. Pero se nós, sem saber que é importante ler todo o trabalho e só leyéssemos esse abstrato em internet, quizás nós pensaríamos, há dado científico comprovando que o mulch não deveria ser utilizado. Assim de fácil, uma mala interpretação pode ter um impacto grande em las outras pessoas. E isso mostra, então, de averiguar a profundidade as coisas que nós leemos, não só ler o título ou o abstrato de um trabalho científico. É importante que nós consigamos ler a análise para ver se nós chegamos à mesma conclusão. E outro ponto também é correlacionar diferentes trabalhos para ver se eles chegam à mesma conclusão. Por exemplo, se nós hubiésemos leído esse trabalho e depois buscado sobre o mesmo tempo, nós perceberíamos que há hasta pessoas que citam esse trabalho como sendo um mau exemplo e não uma boa informação. E bem, o último ponto que eu quero trabalhar com vocês então é sobre a correlação e a causa e efeito. Vendo fóruns de jardineria, canais de YouTube e grupos de WhatsApp, é muito fácil nós encontrarmos então certos argumentos como eu apliquei tal e tal coisa em meu jardim e eu tive tal e tal efeito. Ou seja, que esse método funciona. Como por exemplo, o famoso e polêmico eché pedras no fundo de minha maceta e o drenaje melhorou. Pero na maioria das vezes, quando nós escutamos esse tipo de argumento, não temos mais nenhum dado que ajude a corroborar então essa causa e efeito. Não sabemos, por exemplo, se echaram a mesma quantidade de água, se era em verão e havia mais evaporação, se o substrato que utilizaram era de boa qualidade. Não há nenhuma forma de provar que era realmente as pedras que estavam causando então esse melhor drenaje. E quando nós perguntamos alguns detalhes mais para conseguir compreender melhor essa técnica, algumas vezes as pessoas se enojam, dizem que não sabem mais nenhum outro detalhe, ou dizem, pero todo mundo lo hace hace muito tempo, ou seja que deve ser verdade. Isso não é para nada científico e para nada seguro de seguir. Isso são puras observações super simplistas e não falam nada mais que fé em la metodologia. Não tem nada de ciência. Mas muitas vezes só saber que outras pessoas já fizeram e funcionou é suficiente e nós continuamos perpetuando essa falsa informação. E também há algo que incita que nós hagamos esse tipo de coisa, de crer então nessas metodologias não testeadas e não profundizadas. Desafortunadamente, a ciência está mais voltada às investigações a grandes campos e produção agrícola industrial, não tentando então desmistificar esses tipos de técnicas mais caseiras, fazendo com que as experiências anedotales tomem conta então de nosso ambiente de horticultura urbana. E quando nós cambiamos o chip e tentamos então prová-las para ver se realmente funcionam, nós já venimos testeá-las com esse pretexto que sim funcionam, porque vocês viram pessoas dizendo que sim funcionavam. Assim que nós já estamos sobreestimulados para encontrar coisas positivas utilizando a metodologia. Assim que como já quando nós vamos a testeá-las, já estamos com esse ímpeto de provar que elas sim funcionam, porque nós vimos que outras pessoas fizeram e funcionou. Nós começamos a ver esses falsos positivos. Qualquer cosita positiva que nós vemos utilizando essa técnica, nós já associamos em nosso cérebro que sim é uma comprovação que essa metodologia é boa.
E quando nós vemos pequenas coisas que são negativas, nós tentamos descartá-las porque provavelmente foi outra coisa que eu errei. Assim que nós desacreditamos esses pontos negativos e continuamos com nossa crença. Nosso cérebro é muito mais capaz de começar a acreditar em algo que desacreditar algo que nós já aprendemos. Sendo muito mais fácil que nós creemos nessas experiências anedotais que comprovar que elas são falsas. Em nosso cérebro social é difícil de crer que pessoas estranhas estariam em internet falando sobre coisas que não funcionam e passando adelante. Assim que é por isso que esses mitos começam a aparecer. E desafortunadamente, a população em geral não está familiarizada com o método científico, sendo difícil então utilizar a lógica para desacreditá-los. Se uma pessoa diz, põe pedras abaixo de tu maceta e assim a água vai drenar-se mais rápido, isso parece lógico e entra em nosso cérebro e se queda armazenado allá. E como nós não nos questionamos, nós não pedimos mais informações. Como perguntar, por exemplo, se a pessoa hizo o experimento de poner pedras em uma maceta e a outra deixar solamente o substrato e ver se havia realmente uma diferença entre elas. Ou perguntar também como a pessoa chegou a esse resultado, como ela percebeu que a maceta realmente drenava melhor. E também quizás outra pergunta que poderia passar em nossa cabeça é: pero se meu substrato é bueno e drenável, por que eu teria que melhorar mais aún o drenaje? Não é um pouco ilógico? Pero o que será que passaria se eu chego em um fórum de Facebook e pongo que para melhorar o drenagem de minha maceta, eu tiro 3 vezes minha oreja e pego 2 vezes palma? Vocês aún creeriam nisso? Bien, eu lo dudo muito. E também lo dudo que vocês testariam se isso não é verdade. E isso é porque tu senso comum consegue rapidamente perceber que não tem lógica nenhuma nesse processo. Pero quando a coisa queda um pouquinho mais técnica, como por exemplo, a absorção de los iones del salen de Epsom que contêm magnésio, que são absorvidos através do estômago da hoja, é muito mais difícil aplicar a lógica e nós começamos a creerlo muito mais facilmente, visto que é difícil utilizar o senso comum para refutá-lo. Pero há um tipo muito fácil de conseguir reconhecer basicamente uma pessoa que sabe realmente que testou e funcionou de outra que está dizendo só por dizer algum dado. E esse tipo seria sempre buscar comparações exatas, pessoas que utilizaram um controle para provar sua teoria. Bien, ¿y eso qué quiere decir? Bien, en ciencia nosotros siempre utilizamos una réplica perfecta de lo que queremos probar, un control sin la metodología en sí. Como por ejemplo, entonces, utilizar 2 macetas, una utilizando la metodología, que sería utilizar las piedras, y otra sin. Y así, en el mismo evento, en las mismas condiciones ambientales, nosotros vamos a comprobar cuál es la diferencia en el drenaje entre las dos. Así nosotros vamos a conseguir comparar se as pedras realmente ajudaram que a maceta drenara mais rápido, ajudar a provar que nós tivemos um ponto de saturação menor. Também poderíamos pesar essas 2 macetas ao início e ao fim para ver se uma retuvo mais água que a outra. E dessa forma nós vamos a conseguir ver se realmente houve um impacto positivo utilizando as pedras. Sempre que vocês encontrem uma informação na qual utilizou controle, vai ser muito mais fácil de analisar se realmente serve. Se nós hiciésemos solamente com uma maceta cheia de pedras, nós não teríamos a onde comparar e ver se realmente afetou algo positivo. Assim que, aunque solamente por utilizar um controle, nós não vamos a ter um trabalho científico, vai ser muito mais creíble o resultado. Igual nós poderíamos dizer sobre um tratamento com inseticida. Se nós em um ano utilizamos em todas as plantas um certo inseticida e nossas plantas não foram atacadas, como vamos a saber se o inseticida realmente funcionou? Quizás esse ano simplesmente a população do insecto em questão baixou, ou quizás a espécie de planta que nós tratamos não é atacada por esse insecto. Pero se em contraponto nós tratamos 50% de nossas plantas com esse inseticida e 50% das plantas não, nós vamos a saber se houve realmente uma diferença entre elas. Se solamente as que não tinham inseticida foram atacadas, isso prova que existiam insectos nesse momento, que as plantas sim podem ser atacadas, pero as plantas com inseticida não lo foram, sendo muito mais provável uma correlação então entre o uso do inseticida e a proteção da planta. Pero quizás também ambas plantas não seriam atacadas nesse mesmo ano, provando então que não foi o inseticida que las salvou e se esse ano a população de insectos foi inexistente ou quizás que a mesma planta produz então algo que consiga protegê-la contra esse insecto.
Bien, entonces la próxima vez que ustedes intenten demostrar algún dato, ustedes pueden duplicarlo y utilizar un control para ser un poquito más fiables. Y ahora, por último, para demostrar para ustedes que cualquier cosa puede ser encontrada en internet y nosotros no debemos creer en todo, les voy a mostrar un sitio muy interesante que he encontrado, lo cual se llama Spurious Correlations, en lo cual ellos trazan entonces diferentes datos y los correlacionan de las formas más bizarras e inusuales posibles. A simple vista, nosotros podemos pensar que é um sítio bem científico, com dados difíceis de serem analisados, pero se lo miramos um pouquinho mais detalladamente, nosotros vemos o tono cômico e farsante com a pseudociência en él. E en realidad esse é o intuito del sitio. Como por ejemplo, nosotros podemos ver una asociación de cuántas personas cayeron en una piscina y se ahogaron con la cantidad de películas que Nicolas Cage sale a cada año. Ou também, por exemplo, a quantidade de pessoas que se divorciaram em um único estado de Estados Unidos correlacionado com o consumo de margarina por ano. Se nós lo miramos, parece que pode ter alguma correlação, mas em realidade, isso nos mostra o quão fácil é encontrar dados que conseguem sobreponer-se e que podem ser utilizados então a favor de uma defesa de um ponto de vista. Pero se o consumidor dessa notícia é um pouquinho familiarizado com o método científico, vai saber as perguntas que se têm que fazer antes de crer em algo e vai ser muito mais fácil provar que esse estudo ou essa técnica está errado. Minha gente, espero que com esse vídeo haya quedado um pouquinho mais claro como nós desmistificamos várias das técnicas que nós encontramos na internet, tanto técnicas como produtos, e que agora seja um pouquinho mais fácil de vocês defenderem-se contra todo esse excesso de informação que nós encontramos por aí. E que agora vocês consigam compreender que nem todos os gráficos são ciência e nem todo o que foi testado funciona. O método científico é muito importante e quanto mais vocês utilizem a lógica e se questionem, mais difícil vai ser que vocês sejam enganados por qualquer um. E agora me gostaria que vocês hiciessem o exercício e começassem a analisar todo o tipo de informação que vocês recebem. Quais são os livros que vocês leem? Quais são os canais que vocês seguem? De onde vocês sacam a maior informação e como vocês corroboram que eles são verdadeiros. Por acaso vocês têm algum tipo de mito e técnicas que vocês antes creem e depois desse vídeo vocês percebam que quizás vocês estavam equivocados em ter fé em ele? Me gostaria então que toda essa análise que vocês hagam e esses mitos que venham à cabeça de vocês, que vocês compartam aqui abaixo nos comentários, para que assim nós podemos discutir e mostrar às outras pessoas que fazem parte desse canal, bem como sacar mais ideias para próximos vídeos aqui no canal. Espero que vocês tenham desfrutado e que haya sido útil esse vídeo para vocês e até a próxima.